Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Agora que a gente já estudou o conceito de derivada parcial, a gente pode avançar e ver o que significa derivada direcional para uma função que tem duas ou mais variáveis. Vamos considerar novamente essa função de R2 em R, a função dada por f de xy igual a x²y. O gráfico dela é dado por essa superfície aqui, a gente precisa de 3 dimensões para representar. Já coloquei aqui na direita também uma representação do seu domínio com uma curva de nível, ou seja, os pontos da função que dão exatamente o mesmo valor. Aqui no caso eu desenhei a curva de nível de valor 48. Um ponto que certamente está nessa curva de nível é o ponto 4, 3, porque 4 ao quadrado vezes 3 dá o valor da função de 48. Na aula de derivada parcial, a gente analisou aqui taxa de variação da função f ao mover a partir de um ponto somente na direção de x, ou então ao mover a partir de um certo ponto somente na direção de y. Nessa aula a gente vai fazer uma pergunta um pouco mais genérica. A gente vai atrás de qual a taxa de variação da função, mas agora caminhando na direção de um outro vetor. Um vetor que tem componente tanto em x quanto em y. Ele vai 0,6 na direção x e depois 0,8 na direção y. E isso a partir do ponto 4,3. Estou representando o vetor u aqui no domínio da função. Ele vai 0,6 para a direita, 0,8 para cima. 0,6 na direção x, 0,8 na direção y. Então não é o caso em que uma das variáveis é constante. As duas variáveis elas mexem. Então vamos ver o que acontece nessa situação. Como que fica a taxa de variação dessa função. Visualmente, o que a gente tem aqui é que a partir do ponto 4,3, a gente está movendo na direção u. Desenhei o vetorzinho u aqui embaixo. No ponto 4,3, a função teria esse valor daqui, que é o valor de 48. Ao mover ao longo da direção u, o que está acontecendo é que a gente está deslocando aqui no domínio, então logo a gente está andando aqui sobre essa superfície da função f. E daí o que a gente quer saber é a taxa de variação ao longo dessa curva daqui. Note que nesse plano aqui, que é um plano vertical com direção u, é como se a gente estivesse lidando somente com uma única variável. A função vai variando, a gente só está andando aqui na direção desse vetor u. Então vamos ver como que a gente faria para calcular essa taxa de variação da função nesse ponto quando a gente anda nessa direção daqui. Vamos começar com uma análise um pouco mais simples. Vamos atrás do que seria a variação da função f. Para isso a gente poderia calcular a função no ponto final. O ponto final seria esse daqui, ó, o 4,3 depois de avançar o vetor u. Então a coordenada x vai de 4 para 4 mais 0,6. E a coordenada y vai de 3 para 3 mais 0,8. Esse é o valor final da função, nesse ponto daqui, mas a gente está querendo calcular aqui variação da função. Então vamos subtrair o valor da função no ponto inicial, no ponto 4,3. Mas isso aqui seria somente a variação da função. A gente quer ir atrás da taxa de variação da função. Então vamos pegar isso aqui e dividir por quanto que a gente está andando no domínio. Então vamos dividir pelo tamanho do vetor deslocamento. Essas duas barras ao redor do vetor só para significar aqui que a gente está falando do tamanho dele. A gente não está dividindo por um vetor, a gente está dividindo por um número que representa o tamanho desse vetor. Se a gente fez isso do lado esquerdo, a gente tem que fazer isso do lado direito também. Então vamos dividir pelo tamanho do vetor u. Agora, essa conta daqui seria uma taxa de variação média quando a gente sai daqui até aqui. No gráfico aqui tridimensional, seria andar um pouquinho nessa direção, a gente atingiria um outro ponto, vamos colocar um ponto mais ou menos aqui. E daí, fazendo essa conta aqui, seria uma taxa de variação média entre esse ponto e esse ponto. Mas aqui não está escrito média, o que a gente quer é a taxa de variação realmente no ponto 4,3. A gente quer andar nessa direção, mas a gente não quer dar um passo de uma unidade daqui até aqui. A gente quer ver para cada passinho pequenininho que a gente dá nessa direção, o quanto que a função está aumentando. Ou seja, eu quero aproximar esse ponto final do ponto inicial. Como que a gente pode fazer isso mantendo a mesma direção? Vamos pegar esse vetor aqui, 0,608, e multiplicar ele por um escalar hzinho muito pequeno. Então o tamanho do vetor u vai ficar multiplicado por h. E aqui a coordenada x final não vai ser mais 4 mais 0,6. Vai ser 4 mais 0,6 vezes h. E na coordenada y vai ser 3 mais 0,8 vezes h. Então, só para deixar mais claro, vamos olhar aqui no desenho do domínio. A gente está pegando esse u e multiplicando por um escalar h, um escalar muito pequenininho.
Isso vai fazer com que esse deslocamento do vetor HU seja muito pequenininho. Quão pequeno que a gente quer que seja? A gente quer fazer esse H ir para zero. Assim a gente vai aproximar esse ponto o máximo desse aqui possível. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo é tirando um limite. Fazendo um limite do H ir para zero para fazer o tamanho do deslocamento ir para zero. E daí a gente não vai ter mais uma taxa de variação média, a gente vai ter realmente uma taxa de variação bem no ponto 43. Esse limite aqui que eu representei para vocês, para mostrar uma taxa de variação em um certo ponto, é o que a gente chama de derivada direcional da função f na direção do vetor unitário u. A gente poderia representar por ΔF ΔU. E a definição dessa derivada direcional seria exatamente esse limite aqui. Só daria para simplificar um pouquinho, porque a gente está falando que esse vetor u aqui é o unitário. Então, esse tamanho do vetor u é igual a 1. Então, o normal seria não ver ele aparecendo aqui, já que a gente sabe que seria a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, essa aqui seria a definição da derivada de f na direção de u. Veja que é um limite, simplesmente uma conta de limite com uma única variável. A gente pode ir atrás de abrir esse limite e calcular. Não é algo tão difícil assim. Mas tem um jeito mais prático de calcular esse resultado dessa derivada direcional, não através da definição de limite. A gente poderia calcular assim, ó, a derivada parcial com relação a x no ponto 43, que é o ponto de interesse onde a gente está, vezes o primeiro componente do vetor u, ou seja, o 0,6, mais derivada parcial no ponto 43, vezes o componente y desse vetor de deslocamento 0,8. Por que a gente pode calcular essa derivada direcional dessa forma daqui? A gente está falando de derivada no ponto 43, então a gente está analisando o que acontece com essa função bem ao redor desse ponto 43. Se for dar um hiper zoom ao redor desse ponto, essa superfície ela vai ficando cada vez mais plana. Olhando essa superfície de longe, a gente vê uma curvatura nela, mas se for olhar bem de pertinho nela, vai parecer realmente um plano. O que significa que a cada passo que a gente dá para a direita aqui, a função está variando exatamente a mesma coisa. A cada passo que a gente dá em profundidade na direção de y, a função está sempre crescendo na mesma taxa também. E qual que seria essa taxa de crescimento na direção de x e a taxa de crescimento na direção de y? Isso a gente já aprendeu. A taxa de crescimento na direção de x é dada pela derivada parcial na direção de x. A taxa de crescimento na direção de y é dada pela derivada parcial com relação a y. A derivada parcial de f com relação a x mostra o quanto que a função cresce para cada variação em x. Aqui a gente está falando que está crescendo 0,6 em x. Então a gente pega essa taxa de variação e multiplica pelo quanto que está variando naquela direção em x. E a mesma coisa com relação a y. Isso aqui dá o crescimento da função para cada variação de y. Quanto que estamos variando em y? 0,8. Então essa parcela aqui é crescimento da função por causa do deslocamento em x, e essa parcela aqui, crescimento da função por causa do deslocamento em y. Então vamos atrás de calcular isso, vamos atrás então das derivadas parciais da função. Vamos calcular aqui a derivada parcial com relação a x, consideramos o y constante, a derivada então vai ser 2xy. Já vamos aplicar aqui no ponto de interesse, no ponto em que o x é 4 e o y é 3, isso aqui vai dar 24. Vamos fazer a mesma coisa para a derivada parcial com relação a y. Derivando isso aqui com relação a y vai dar o x². E daí vamos aplicar no ponto 4, 3. Então o resultado disso aqui vai dar 16. Então vamos prosseguir aqui na conta. fx no ponto 4, 3 vai ser 24 vezes 0,6 mais fy no 4, 3 é 16 vezes 0,8. Isso aqui vai dar 14,4. E esse aqui vai dar 12,8, o que mostra que o resultado vai dar 27,2. Isso significa que a partir desse ponto aqui, do ponto 4,3, a gente anda um pouquinho na direção de u, a função varia a uma taxa de 27,2. Ou seja, para cada passinho nessa direção de u, pequenininho, a função sobe 27,2 passinhos para cima. Vou aproveitar e falar de algumas observações aqui. Por que vai ser importante utilizar um vetor unitário para dar a direção? A definição de derivada direcional que a gente vai ver não vai ter esse dividido pelo tamanho do vetor. Se não fosse um vetor unitário, a gente deveria ajustar aqui e realmente considerar na definição de derivada direcional. Caso contrário, a gente não estaria calculando uma taxa de variação da função como eu tinha montado aqui inicialmente. E só para ficar bem claro, realmente esse vetor u tem tamanho 1, ou seja, ele é unitário. Como que a gente calcula tamanho de vetor?
raiz da primeira coordenada ao quadrado, então raiz de 0,6 quadrado, mais o 0,8 ao quadrado, que é a segunda coordenada. 0,6 quadrado dá 0,36. 0,8 quadrado dá 0,64. 0,36 com 0,64 dá 1. Raiz de 1 vai dar 1. Então, realmente, esse vetor u tem tamanho 1, assim como eu coloquei ali como ele sendo unitário. Outra observação. Essa conta aqui que a gente utilizou para calcular a derivada direcional, ou seja, decompondo a variação da função no como que ela varia em x e somando com quanto ela varia em y, pode ser escrita de uma outra forma. Isso aqui pode ser escrito como o produto escalar do gradiente da função pelo vetor unitário u. Lembrando que o gradiente da função é um vetor que tem como componentes as derivadas parciais. Então isso aqui, no final das contas, acaba sendo um produto escalar. Aqui eu estou me adiantando um pouquinho, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E uma outra forma de escrever esse mesmo produto escalar seria com essa outra notação daqui, separando os dois vetores através de uma vírgula e colocando esses sinais ao redor deles. Uma última observação. Para calcular essa taxa de variação da função f no ponto 4,3, quando a gente anda nessa direção aqui, a gente poderia fazer de uma forma um pouquinho diferente. A gente poderia colocar aqui dentro da função ponto 4 mais 0,6h e na coordenada y o 3 mais 0,8h, que seria pegar a partir do ponto 4, 3, andar um pouquinho, e é representado por esse h aqui, multiplicando 0,6 ou 0,8, porque para cada 0,6 que a gente anda em x, a gente tem que andar 0,8 em y. Isso aqui dá uma função de uma única variável, a variável h. Vai ser 4 mais 0,6h elevado ao quadrado, vezes o y que está ali, que é 3 mais 0,8h. Ao variar um pouquinho o h, a gente está vendo o que acontece com o valor da função ao andar na direção 0,608. Então a gente poderia pegar essa função aqui e derivar com relação a h, para nos ajudar a calcular a taxa de variação da função f. Seria uma outra forma de fazer, mas daí teria que derivar isso aqui. Não é algo que a gente tem dificuldade em fazer, né? A gente sabe regras de derivação aqui para a função de uma única variável, mas esse jeito aqui é mais simples e é o jeito que eu queria mostrar realmente para vocês, através das derivadas parciais. Bom, agora vamos colocar aqui realmente a definição de derivada direcional. A gente entendeu através de um exemplo, pegar uma intuição do que é, mas vamos colocar a definição direitinho. O que seria a derivada direcional de uma função f de duas variáveis? Isso na direção do vetor unitário que tem componentes a e b. A gente representa a derivada direcional dessa forma, colocando aqui o vetor que dá a direção. E isso, no final das contas, nada mais é do que um limite, assim como eu expliquei a intuição de onde vem esse limite. Veja que é um limite em que o h está indo para zero, é uma única variável que está indo para zero. Esse h está aqui, aqui e aqui. O h que está aqui em cima, ele mostra um deslocamento a partir do ponto xy, um deslocamento que vai estar na direção AB. Mas a gente pega esse AB e multiplica por um h para que a gente possa fazer um deslocamento bem pequenininho naquela direção. E só relembrando, né, eu expliquei para vocês a importância de ser unitário. Se não tivesse esse unitário, teria que aparecer o tamanho do vetor aqui multiplicando. Mas como normalmente a gente vai considerar unitário, nem precisa se preocupar com isso. E isso aqui é somente a definição de derivada direcional. Mas na prática, a gente não vai calcular através da definição de limite. A gente vai calcular a derivada direcional através dessa conta daqui. Ou seja, utilizar a derivada parcial com relação a x multiplicado pelo primeiro componente do u, mais a derivada parcial com relação a y, vezes a coordenada y do vetor u. Eu acho que é legal guardar essa fórmula com a intuição dela. Isso aqui é uma derivada na direção de u, ou seja, quanto que a função está variando para cada passinho que a gente dá na direção de u. Isso pode ser decomposto em duas parcelas. A primeira parcela é, para cada passo que a gente dá em x, quanto que a função cresce, vezes quantos passos que a gente está dando na direção de x. E a outra parcela aqui, para cada passo que a gente dá na direção de y, quanto que a função sobe, vezes quantos passos que a gente dá na direção de y. Essa é a intuição da fórmula aqui da derivada direcional. Eu já estou colocando aqui, mas eu vou deixar mais claro no próximo slide. A gente pode escrever isso como um produto escalar. O vetor gradiente tem componentes com as derivadas parciais, esse e esse. O vetor u tem esses componentes a e b. O produto escalar entre eles vai ser exatamente isso daqui. O produto das coordenadas x de cada um, mais o produto das coordenadas y de cada um. Vamos só deixar bem claro, isso aqui não é uma multiplicação normal, é um produto escalar. Vamos colocar aqui algumas observações. A primeira,
A derivada parcial é apenas um caso particular de derivada direcional. Quando a gente fala de derivada parcial com relação a x, a gente está falando que a gente está deslocando em uma direção, mas somente na direção x. É bem comum a gente dar um nome para esse vetor que tem a direção x. O vetor y que tem componentes 1, 0, ou seja, ele só anda na direção de x. Já a derivada parcial com relação a y é quando a gente anda somente na direção y. Tem um vetor bem famoso, que é bastante utilizado, que só anda na direção de y. É o vetor j, que tem componente 0, 1. Se a gente for representar aqui os vetores i e j, o vetor i está aqui, lembrando que ele é unitário, e o vetor j está aqui. E por que a gente pode falar então que a derivada parcial é um caso particular da derivada direcional? Porque daí, calcular a derivada parcial com relação a x seria a mesma coisa do que calcular a derivada direcional de f na direção do vetor i. Veja que, como os componentes do i é 1 e 0, é como se esse a aqui sumisse, porque ele é igual a 1, e esse b ele cancela essa parcela, porque é 0, então só sobra a derivada parcial com relação a x. E de uma forma análoga, a derivada parcial de f com relação a y vai ser a derivada direcional de f na direção do vetor j. Como o vetor j tem componente 0 e 1, essa aqui acaba cancelando por causa do a igual a 0, e isso aqui é 1, então acaba sobrando realmente a derivada parcial de f com relação a y. Segunda observação, se a direção for dada através de um vetor não unitário v, a gente vai lá e normaliza ele para que tenha tamanho 1. Ou seja, a gente pega ele e divide pelo tamanho dele. Se ele tem, por exemplo, tamanho 5, ao dividir pelo tamanho dele, no final das contas vai dar um vetor de tamanho unitário. Então basta fazer isso aqui, pega o vetor, divide pelo tamanho dele. E daí uma última observação, é completamente análogo para 3 ou mais variáveis. Por exemplo, para 3 variáveis a gente estaria falando de uma função com domínio em R3, e daí a gente poderia falar da derivada direcional na direção de um vetor unitário com componentes a, b e c. Daí como que a gente calcularia essa derivada direcional? A gente pegaria a derivada parcial com relação a x, multiplica pelo primeiro componente do vetor, ou seja, o valor a, mais derivada parcial com relação a y vezes o segundo componente do vetor u, b, mais, agora a gente teria derivada parcial com relação a z vezes o c, que é o terceiro componente do vetor u. Seria completamente análogo, só que agora tem mais uma outra parcela que está contribuindo para o crescimento da função f. A gente tem que somar aqui que, para cada passo na direção de z, o valor da função também aumenta. Então temos que pegar isso aqui e multiplicar por quantos passos a gente está dando na direção z. E se a gente estivesse fazendo com 4, 5, 6 variáveis, seria exatamente a mesma coisa, só com um pouquinho mais de conta. Agora eu queria só fazer um pequeno parênteses e falar um pouco de produto escalar. Não é bem matéria de cálculo 2, é mais matéria de geometria analítica, álgebra linear, mas como acaba aparecendo em cálculo 2, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dele. Então vamos considerar aqui dois vetores, o vetor u e o vetor v. O vetor u tem componentes u1, u2, o vetor v tem componentes v1, v2. Por definição, o que a gente está colocando como sendo o produto escalar de u por v? A gente representa aqui com um ponto entre vetores, então vai ficar esse u.v, e daí como que a gente calcula? Componente por componente multiplicando. Então esse u1 vezes o v1 está aqui, o u2 vezes o v2 está aqui, e daí a gente soma eles. É só uma continha, tá? Não tem muito segredo. Guarde essa continha, que é o que você tem que fazer quando a gente falar de produto escalar. Acho que vale a pena colocar aqui. Tem livros que vai representar o produto escalar não como um ponto entre os dois vetores, mas dessa forma aqui, separando eles por vírgula e colocando esses sinais ao redor deles. Mas vai estar representando exatamente a mesma conta que você tem que fazer. E daí uma coisa que é importante saber sobre o produto escalar é que ele também pode ser calculado de uma outra forma. O produto escalar entre dois vetores pode ser calculado através dos seus tamanhos e do ângulo formado entre eles. Então a gente está considerando esse θ, o ângulo entre os dois vetores. A gente pode calcular o produto escalar através dos componentes, o 1, o 2, v1, v2, como está aqui, mas também a gente pode calcular esse produto escalar através do tamanho do primeiro vetor, vezes o tamanho do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu não vou explicar no detalhe o porquê dessa fórmula, é matéria de geometria analítica, álgebra linear, mas eu vou dar uma intuição dessa fórmula daqui, o que ela representa. Vamos considerar aqui um vetor u e um vetor v, eles têm um ângulo θ entre eles. Se a gente fizer a projeção do vetor v aqui no vetor u, ou seja, descendo 90 graus aqui, a gente vai ter um certo tamanho que vai ficar aqui na direção do vetor u.
Que tamanho que vai ser esse? Esse tamanho vai ser o tamanho do vetor v vezes o cosseno do θ. Porque se esse é o vetor v, então esse tamanho é o tamanho do vetor v. Aqui forma um triângulo retângulo. Então esse cateto aqui, como o cosseno de θ é esse sobre esse, então esse cateto tem que ser o tamanho do v vezes o cosseno de θ. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o produto escalar de u por v é uma multiplicação dos tamanhos dos vetores, mas eu só vou considerar o tamanho de v que está na direção do vetor u. Esse vetor v ele pode ser decomposto na direção do u e daí numa direção ortogonal ao vetor u. E daí a gente só considera aqui para o produto dos tamanhos a parte do tamanho de v que está na direção do vetor u. Então essa é uma forma de interpretar o produto escalar. É o tamanho de um vetor vezes o tamanho do outro vetor, mas que está na direção do primeiro. E possivelmente vocês já viram esse conceito em física, mas talvez não tenham percebido que era um produto escalar, não foram ensinados isso, possivelmente. Por exemplo, a fórmula do trabalho é força, produto escalar, deslocamento. Mas talvez vocês só tenham visto como o tamanho da força vezes o tamanho do deslocamento vezes o tamanho do ângulo entre eles. Em palavras, só importa o deslocamento que foi na direção da força. Ou então, de uma forma completamente análoga, só importa a força que foi feita na direção do deslocamento. Na verdade, então, a gente tem aqui um produto escalar entre dois vetores. Então, possivelmente vocês já viram esse produto escalar e talvez não tenham identificado como sendo ele. E daí aqui eu estou colocando que é completamente análogo para vetores com mais componentes. Ou seja, se tivesse um terceiro componente aqui, a gente somaria mais uma terceira parcela, o 3v3, por exemplo. E uma propriedade importante. Se o produto escalar entre dois vetores for zero, então esses vetores vão ser ortogonais, ou seja, vão fazer 90 graus entre si. E isso vem direto dessa fórmula daqui, né? Porque para esse resultado ser zero, significa que o cosseno tem que ser zero, e o cosseno é zero para 90 graus. Agora eu quero aproveitar o que a gente aprendeu sobre a derivada direcional e também sobre o que a gente aprendeu sobre produto escalar para falar de algumas propriedades do vetor gradiente. Vamos considerar novamente essa função f de xy igual a x²y. A pergunta que a gente vai querer ir atrás é, a partir do ponto 4, 3, em qual direção e sentido a função cresce mais rapidamente? O ponto 4, 3 tem uma altura de 48, porque 4² vezes 3 dá 48. A gente está falando desse ponto aqui. Dependendo da direção que a gente anda, a função cresce ou diminui ou cresce pouco. E daí a pergunta, então, não é que a gente já está dando uma direção assim como a gente fez antes. É perguntando qual é a direção que cresce mais. A princípio a gente pode andar para cá, pode andar para cá, em várias direções diferentes. Qual é a direção que faz a função crescer mais rápido? Então, para responder isso, a gente não tem um vetor u dado. A gente quer encontrar esse vetor u, mas um vetor u unitário, né? Então, vamos colocar aqui que o tamanho dele é 1. E daí vamos calcular a derivada direcional nesse ponto e vamos ver o que tem que ser esse vetor para que esse valor dê o máximo possível. Vamos usar que essa derivada direcional pode ser calculada através de um produto escalar. O gradiente no ponto, produto escalar, vetor u. E esse produto escalar, pela propriedade produto escalar que a gente viu no slide anterior, pode ser calculado através do tamanho do vetor gradiente vezes o tamanho do vetor u vezes o cosseno do ângulo entre o vetor u e o vetor gradiente. Bom, o tamanho do vetor u a gente sabe que é 1. O tamanho do vetor gradiente a gente até pode calcular porque a gente consegue chegar no vetor gradiente. A gente consegue calcular a derivada com relação a x e a derivada com relação a y. Mas não é uma coisa que a gente pode escolher mexendo no vetor u. O que a gente pode escolher ao mexer na direção, no sentido que a gente está andando, é o cosseno do θ. É o ângulo que o vetor u vai fazer com o gradiente. E se a gente quer fazer a função crescer o mais rapidamente possível, a gente quer que esse resultado da derivada seja o maior possível. Ou seja, a gente quer escolher o cosseno de θ para ser o maior possível. E o maior possível valor do cosseno de θ é igual a 1. Porque o cosseno de θ ele vai de menos 1 até 1. Mas o cosseno de θ é igual a 1 quando θ é igual a 0. Ou seja, o ângulo formado entre o vetor u e o vetor gradiente, para que a derivada direcional seja a maior possível, é um ângulo de 0 graus. Eles têm que estar na mesma direção e sentido. Então, se a gente tem um vetor gradiente aqui, ele tem que estar alinhado com o vetor direção para que a gente consiga fazer a função crescer o mais rápido possível. Então, daqui a gente tira uma propriedade importante do vetor gradiente. Ele aponta na direção e sentido de crescimento máximo da função. Para que a derivada na direção de u seja o maior possível,
o U tem que estar na direção do gradiente, então o gradiente aponta na direção de crescimento máximo. Segunda propriedade, o seu tamanho corresponde à máxima taxa de variação da função. Olha só, a gente calculou a derivada parcial de f na direção de um vetor u, escolhendo o vetor u que tem um ângulo de 0 graus com o vetor gradiente, ou seja, está na direção do vetor gradiente. Tudo isso aqui é 1, o tamanho do vetor é 1, o cosseno de 0 é 1, então significa que a derivada na direção do gradiente vai ter o tamanho do vetor gradiente. E uma última propriedade legal é que o vetor gradiente é ortogonal à curva de nível. O que significa dizer que o vetor gradiente é ortogonal à curva de nível ali no ponto? Significa dizer que esse ângulo daqui é de 90 graus, o ângulo entre a curva e o gradiente. Uma outra forma de ver seria traçar a tangente à curva naquele ponto e ver que essa tangente aqui faz 90 graus com o vetor gradiente. Para entender isso, vamos fazer um zoom aqui nesse ponto. Então vamos supor aqui ó, que a gente tem o ponto 4, 3. Aqui, ao fazer um super zoom aqui, fica bem perto desse ponto, essa curvatura da curva de nível se perde. Então ela vai parecer bem uma reta assim. Ela vai ser bem coincidente com essa tangente aqui nesse ponto. E daí eu queria mostrar para vocês que se o vetor u não formar 90 graus com essa curva de nível, ele não pode ser o de direção máxima. Vamos supor que o vetor u tem uma inclinação assim. Ou seja, ele não faz 90 graus, o 90 graus estaria aqui. Mas se esse fosse o caso, a gente estaria andando um pouco na direção da curva de nível e um pouco na direção ortogonal à curva de nível. Qual que é o problema? A gente andar na direção da curva de nível, a gente não está fazendo a função aumentar de valor, porque por definição de curva de nível, são os pontos que fazem a função continuar no mesmo nível. Ou seja, em termos de crescimento da função, seria um desperdício andar ao longo da curva de nível. Então, se a gente está falando do vetor u, cuja direção faz com que a função cresça o máximo possível, a gente quer ter somente esse componente ortogonal à curva de nível. Então, a gente não quer que seja esse vetor u, mas um vetor u maior 100% na direção ortogonal à curva de nível. Daí sim a gente vai ter a direção de crescimento máximo, e daí a gente já viu que o gradiente também tem essa direção de crescimento máximo. Então são 3 propriedades aqui que eu estou colocando bastante importantes sobre o vetor gradiente. Ele aponta numa direção em sentido de crescimento máximo, o seu tamanho corresponde realmente à máxima taxa de variação, e daí além disso, ele é ortogonal à curva de nível. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.